Na aula anterior, nós discutimos a dilatação dos sólidos de três formas, não foi? A linear, superficial e a volumétrica. Agora nós vamos para uma parte bem específica da dilatação volumétrica, que não é dos sólidos, mas sim dos líquidos. Então, quando nós falamos na dilatação dos líquidos, ela sempre é uma dilatação volumétrica. O líquido sempre vai se dilatar como um todo, com o seu volume. Então, nós colocamos ali um primeiro recipiente, não é, Ivan? Isso. E lembremos que o volume que o líquido tem, nesse primeiro momento, é o próprio volume do recipiente que o contém. Em relação à dilatação dos líquidos, tem uma situação muito interessante, muito curiosa, que é muito necessário que você esteja atento. O que é, Ivan? Conte aí pra gente, que é o seguinte, ó. Quando esse recipiente tem o líquido, quando ele é aquecido, o que acontece? Repare que isso você já viu acontecendo no seu dia a dia. Parte desse líquido, eu estou considerando um detalhe importante, né? Eu estou considerando que o líquido, ele ocupa todo o recipiente, ok? Está aqui, como mostra o desenho, até na borda, né, Ivan? Isso, no limite ali, praticamente extravasando. Combinado? Quando a gente, então, colocou o recipiente com o líquido para aquecer, depois de um certo tempo de aquecimento, o líquido, ele acaba extravasando, ele acaba derramando. E aí, o que a pessoa leiga pensa? E o que a pessoa que não estudou aqui no Física Divertida pensa? Ela pensa o que, Ivan? Ela pensa que a parte do líquido que derramou, que extravasou, é a dilatação do líquido. Né? Ah, olha ali, ó, derramou. Aquela é a dilatação do líquido. Cuidado. Muito cuidado mesmo. Por quê? Vamos estudar a fundo essa situação para você compreender que a dilatação do líquido não é apenas a parte que derramou. Sério? Não é não? Não. Vamos ver? Então, quando você promoveu o aquecimento, né? Então aqui ele estava numa temperatura inicial, você aqueceu e isso agora ele foi para uma temperatura final. O que acontece? Quando você aquece o recipiente, o frasco e o líquido, você não pode esquecer que ambos vão se dilatar. Não é só o líquido que vai sofrer um aumento em suas dimensões, mas o frasco, o recipiente, também vai aumentar as suas dimensões. E é muitas das vezes por não considerar isso que a pessoa confunde. Beleza? Então, o que acontece? Aqui eu já promovi uma situação, né, em que dilatou por completo. Dilatou o recipiente, né, Ivan? Mais o líquido que estava dentro. Eles dilataram juntos, exatamente. Só que aí tem um detalhe. Como o estado de agregação das moléculas que constituem o líquido, esse estado é menor do que nos sólidos, você tem o líquido sempre se dilatando mais que o sólido. Então, assim, por conta desse negócio de estado de agregação, é mais difícil o sólido se dilatar do que o líquido, pois é. Então, o líquido, em linhas gerais, ele se dilata mais. Então, nesse nosso desenho, ó, aquela partezinha que derramou, que extravasou, eu estou desenhando aqui, ó. Ah, legal. Essa é a parte que, escreve aí para não esquecer, é a parte que derramou. Ó. Então, o que você vai considerar? O que de fato, Ivan, é a dilatação verdadeira, a dilatação real do líquido? Ó, vamos ver? O líquido estava nesse nível, ó, ele estava nesse nível aqui. Onde é que ele chegou? Eu estou considerando que essa é a parte que derramou, não é? Que é a parte que extravasou. Então, a dilatação verdadeira do líquido, ó, a dilatação real, né? Que a gente fala de real, de verdadeira, é daqui que era o nível dele antes, no aquecimento, até aqui. Então, essa é a variação do volume verdadeiro. É a variação do volume real. E esse tanto que ele dilatou daqui até lá constitui de quê? Bom, primeiro,
eu tenho esse pedacinho daqui, não é, Ivan? Isso, ó, esse pedacinho, que é o próprio tanto que o recipiente se dilatou. Então, nesse caso, ó, é a variação do volume do recipiente, beleza? Então, a variação do volume, ó, real, a variação do volume do recipiente, né, é a variação do volume do frasco. Ok? Ah, tá, que legal. Só que teve uma parte que derramou. E como eu disse no começo, nessa parte que derrama, a gente acha que a dilatação do líquido não é, é apenas uma parte dela. Por isso que essa partezinha que derramou, ó, nós vamos chamar de variação do volume aparente. Ah, é o que aparentemente tinha é o que aparentemente não, é o que de fato derramou, extravasou, mas é o que aparentemente eu achava que era a dilatação do líquido. Pois é. Então, aqui, quando você fizer essa continha, tá bem legal, né? É. Olha, Ivan, ficou fácil, é. Ficou muito fácil de você entender agora. A variação do volume verdadeira do líquido vai ser o quê? Vai ser a variação do volume do frasco, né? Que é o recipiente, você chama do jeito que você quiser, mais a variação do volume, ó, aparente, exatamente. Percebeu? E aí é muito comum, às vezes, você precisar, então, utilizar as equações aqui de dilatação volumétrica para substituir. Lembrando que a dilatação volumétrica é assim, né? É V0 vezes gama vezes a variação de temperatura. Perceberam? Aí nessa expressãozinha aqui a gente pode dar uma arrumadinha nela falando o quê? Ó, eu vou deixar aparente sozinho, vou jogar o frasco para o outro lado, ok? Então a variação do volume real menos a variação do volume do frasco, ó, é a variação do volume aparente. Pronto, beleza, ok? Então aqui a variação do volume aparente, né, Ivan, é a variação do volume real, deixando isso aqui mais bonitinho, né? Isso, menos a variação do volume do frasco, ok? Aí eu posso substituir por isso aqui, beleza? V0 vezes o chamado gama aparente, que é o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura, ok? ΔV real, verdadeiro, volume inicial, e isso, gama real do líquido, isso aqui é do líquido mesmo, né? Vezes a variação de temperatura, menos. Agora é do frasco, tá? Volume inicial do frasco, o coeficiente de dilatação do material do qual o frasco é feito, vezes ΔT. Aí eu vou poder cortar um monte de coisa. Vai e vou. O volume inicial de todos era o mesmo. Pronto, eu corto. A variação de temperatura era a mesma. Pronto, eu corto. Aí sobrou o quê? Olha aí, o que sobrou eu vou escrever ali do lado, que é a equaçãozinha que a gente usa final, né, para fazer os cálculos e tudo mais. O coeficiente de dilatação volumétrica aparente, então simplesmente é o quê? É o gama real do líquido, tá, Ivan, o gama, o coeficiente de dilatação real do líquido, né, menos, ó, o gama do material do qual o frasco ele é feito, beleza? Então tá aqui a nossa equação dentro dessa discussão conhecida como dilatação térmica dos sólidos, tá? Eu vou agora encerrando, finalizou. Aí eu vou gravar uma aulinha extra para falar uma discussão interessante que é sobre a dilatação anômala da água. Porque numa determinada faixa de temperatura, você percebe que quando a água é resfriada, ela não se contrai, ela aumenta as suas dimensões, né? Quantas vezes já não aconteceu de você colocar um frasco com água dentro do congelador e depois de um certo tempo esse frasco arrebentar? Vamos entender um pouco sobre isso, né? Vou gravar uma aulinha extra, né? Porque o conteúdo a gente fechou aqui, tá? Mas para você entender sobre essa parte específica.